Deus, orar, porque é tempo de buscar a presença de Deus. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22. Vamos ler o texto sagrado. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há. Ainda a epístola de Gálatas, capítulo 6, verso 9 e o 10. Nós iremos falar sobre bondade nesta noite, um dos elementos do fruto do Espírito. Eu quero corroborar o texto que lemos com a epístola de Gálatas ainda, capítulo 6, versículo 9 ao 10. Vamos ler esse texto, eu leio e você repete após. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre bondade, a marca visível de quem anda com Deus. Nós estamos na série de mensagens sobre o fruto do Espírito e hoje nós iremos focar no elemento chamado bondade. Nós falamos no culto da palavra passado sobre benignidade e parece até sinônimos, bondade e benignidade. Porém, a Bíblia apresenta uma distinção importante entre esses dois aspectos do fruto. Quando nós falamos de benignidade, é a maneira como nós tratamos as pessoas. E nós estudamos essa parte de forma exaustiva no culto da palavra passado. A benignidade é como eu trato as pessoas. É a gentileza, é a compaixão, a ternura e a disposição de acolher, aliviar a dor e agir com misericórdia. Já a bondade vai além da gentileza. Ela é a disposição de praticar aquilo que é moralmente correto diante de Deus, mesmo quando isso exige coragem, firmeza e confronto com o pecado. A benignidade, ela pergunta: como posso tratar essa pessoa com a graça? A bondade pergunta: como posso fazer o que é certo para glorificar a Deus e beneficiar o meu próximo? Você percebe que existem duas dimensões que a bondade ela precisa estar vinculada. Primeiro, a dimensão horizontal, a dimensão onde eu preciso ser um alívio, um agente de Deus para o meu próximo e desta forma glorificar a Deus. A gente precisa ter isso em mente, porque quando eu faço o que é certo para o meu próximo, eu estou glorificando a Deus. Vamos repetir isso para ficar didático. Quando eu faço o que é certo para com o meu próximo, eu estou glorificando a Deus. Jesus,
ele mostrou tanto a benignidade como a bondade. Eu estou dando esses exemplos para você ver a diferença que há entre esses dois aspectos do fruto do Espírito e a importância de desenvolver ambos na nossa vida. Quando Jesus, ele demonstrou graça diante da acusação com a mulher, ela foi pega em ato de adultério, ela estava praticando, não era uma suposição, ela foi pega no ato. Então Jesus, ele usou de misericórdia para com aquela mulher. Ele criou um ambiente de graça, de misericórdia e acolheu a mulher pega no ato. Ali Jesus estava agindo com benignidade, que foi o elemento que a gente estudou no culto da palavra passado. Todavia, quando Jesus está no templo, e nós iremos estudar esse texto mais profundo mais à frente, mas eu quero citá-lo. Quando Jesus estava no templo, você lembra a cena? Jesus entra no templo e o templo está cheio de cambistas, pessoas que estavam fazendo da fé comércio. Eu expliquei aqui, não sei se os irmãos lembram, que na época do Antigo Testamento, para se entregar um sacrifício, era um sacrifício que se preparava em casa. Era um sacrifício que passava um ano todo preparando. Se era uma ovelha, aquele que ia sacrificar, alimentava a ovelha, cuidava da ovelha, acolhia a ovelha, sabendo que aquilo ali não pertencia a ele, mas era um sacrifício a Deus. E ele passava o ano todo cuidando, mas na mente dele ele sabia que aquilo ali iria ser entregue em sacrifício a Deus. Na época em que Jesus está na terra, isso muda. Por quê? Houve um verdadeiro comércio da fé. Já não estava se preparando mais o sacrifício em casa. Já não estava se preparando a ovelha em casa. O que é que acontecia? As pessoas chegavam no templo, compravam o sacrifício e entregavam o sacrifício. Houve uma verdadeira comercialização dos aspectos do culto, do sacrifício. Então, quando Jesus entra no templo e ele tem essa visão do que está acontecendo no templo, o texto sagrado diz que ele expulsa os cambistas. Ali Jesus agiu com bondade. Mas pastor, com bondade, expulsando os cambistas? Sim, porque a bondade, ela não tolera o errado. A bondade, ela não tolera o pecado. A bondade, ela está acima do pecado. Jesus, quando expulsa, ele demonstrou bondade a defender o ambiente de santidade. Estavam manchando a santidade de Deus. Ela não tem vínculo com o pecado. Vamos repetir isso, igreja? A bondade não tem vínculo com o pecado. É por isso que quando a gente analisa Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, o apóstolo Paulo faz questão de colocar esses dois elementos, a benignidade e a bondade. Quem está entendendo, diga amém. Quando a gente olha para o aspecto da ciência, da psicologia, o que é que os estudiosos da mente vão dizer sobre bondade? A bondade pode ser compreendida dentro do aspecto científico por ações norteado por valores éticos, responsabilidade, empatia, compromisso com o bem comum. Envolve mais do que sentir compaixão. É escolher fazer o que é correto, mesmo quando isso exige sacrifícios. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Esse é um lado da psicologia que nos ajuda muito bem a entender os efeitos da bondade naqueles que exercem a bondade.
Quem aqui já se sentiu bem em algum momento só por fazer um ato de bondade? Pode levantar a sua mão. Quem já fez um ato de bondade e depois daquele ato de bondade você se sentiu bem? Isso é explicado pela neurociência. Quando a gente exerce o ato de bondade, o nosso cérebro libera uma substância chamada dopamina, que é a substância da motivação, da alegria, da euforia. Então, o nosso corpo é modificado através de atos de bondade. Quer ver uma pessoa amargurada, triste? É porque ela não entende que o seu propósito de vida é transbordar para as outras vidas, é transbordar para o outro, é ajudar o outro. Uma pessoa que vive em pró apenas de si mesmo, ela não consegue desfrutar de uma plena alegria na sua vida. Por quê, pastor? Porque nós fomos construídos pelo Criador para transbordarmos Deus para os outros, para sermos agentes de Deus para os outros. Quando a gente inibe essa ação, a gente passa a viver uma vida sem sentido, uma vida vazia. Mas quando a gente entende que a gente tem uma missão na terra, pergunte qual? Meu Deus, vou responder nada? Desse jeito? Pergunte qual? A nossa missão na terra é apresentar Deus para as pessoas, com os nossos atos de bondade. Aí eu vos pergunto, se a pessoa que está perto de você nunca leu uma Bíblia, nunca veio à igreja, e a única figura que ela tem de Deus é você, como é que ela veria Deus? De que forma nós estamos apresentando Deus para as pessoas? De que forma nós estamos sendo Deus para as pessoas? De que forma a nossa vida está glorificando a Deus para as pessoas? É por isso que é necessário entendermos como a bondade ela age nas nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Olhe para cá. Eu sei que isso é confrontador, mas eu preciso ensinar a igreja. Muitas pessoas estão machucadas, estão feridas. Não é por causa de Deus, não é por causa da religião, porque hoje há um discurso muito forte contra a religião. E esse discurso forte é um discurso sem sentido. Porque o que é religião? Religião é ligar o homem a Deus. Então o problema não é a religião, o problema é as formas que se fazem isso. Vamos repetir? O problema, mais forte, igreja, o problema não é a religião, o problema é as formas que os homens estão usando para às vezes usar de subterfúgio. E o que é subterfúgio? É atalhos errados, atalhos que Deus não estabeleceu para apresentar Deus. Aí às vezes apresenta um Deus totalmente distorcido, uma visão totalmente manchada. Por quê? Ele não quer apresentar Deus, ele quer apresentar o seu próprio ego. E por isso que pessoas se ferem. Então, queridos, tem gente que vai seguir a Jesus por causa do teu amor por Ele. Tem gente que vai seguir a Jesus por causa da tua fé nele. Tem gente que vai seguir a Jesus por causa do teu testemunho, por causa da tua vida, por causa do jeito que você louva, por causa do jeito que você prega, por causa do jeito que você vive. Você sabia que até nas lutas e nos processos, tem gente que olha para a sua postura e diz assim, e eu já ouvi isso, eu tenho certeza que os companheiros já ouviram. Quando vê um crente às vezes passando por um processo, tem gente que olha e diz assim, eu quero ser crente igual ao irmão. Eu quero ser crente igual à irmã, porque aquele ali é fiel a Deus mesmo nas lutas. E eu creio que Deus vai atrair pessoas
não é com estratégias de marketing, não. Deus vai atrair pessoas para essa igreja através de pessoas que vão ser canais da presença dele nesses ambientes. Agora a gente precisa ter cuidado, porque quando a gente para falar da igreja, quando a gente para falar do ambiente espiritual que a gente vive, o que é que sai da nossa boca? O que é que sai de nós? Eu posso falar sim ou não, igreja? Posso falar sim ou não? Aqui não tem, graças a Deus, glória a Deus. Mas em outras igrejas que eu já dirigi, tinha gente que sentava para falar da igreja e falava mal de tudo da igreja. E depois queria que aquela pessoa fosse visitar a igreja. Tem como, irmão? Tem como? Não. Às vezes chega em casa o filho que não tem estrutura e discernimento espiritual. Às vezes chega em casa e vai conversar sobre a igreja. O que é que fala da igreja? Fala mal do pastor, fala mal dos obreiros, fala mal da cadeira, fala mal do som, fala mal da parede. Ô irmão, como é que teu filho vai gostar da igreja desse jeito? Como é que as pessoas que precisam ser conquistadas para Jesus vai gostar da igreja de Jesus desse jeito? Que a pessoa que deveria apresentar Deus da melhor forma está distorcendo a imagem de Deus para aquelas vidas. Faça um trato com Deus nessa noite. A partir de hoje, não seja um agente de contaminação espiritual, seja um agente de cura espiritual. Que através de nós, pessoas sejam alcançadas a Cristo. Que através de nós, pessoas sejam curadas. Que se depender de nós, nós iremos carregar azeite, vinho e ataduras para curar feridas. Eu oro por uma igreja. Eu oro por mim. Para que sejamos mais parecidos com Cristo. E menos parecido com as nossas vontades. Porque nem sempre Deus vai fazer aquilo que eu quero. E tudo bem, glória a Ele. Nem sempre Deus vai dar aquilo que eu quero. E tudo bem, glória a Ele. Mas o que é mais importante, pastor, é caminhar com a presença dEle. Deixa eu lhe dizer uma coisa, tem dia que você vai pedir e a porta vai continuar fechada. Eu preciso ministrar isso, irmãos. Tem dia que você vai orar para Deus abrir a porta e Ele não vai abrir. E o que é que você vai fazer? Tem dia que você vai orar para Deus curar e Deus não vai curar. E o que é que você vai fazer? Você segue a Ele pelo milagre? Você segue a Ele pela porta aberta? Se não, então glória a Ele por causa da porta fechada. Glória a Ele porque Ele não curou. Porque não é sobre coisas, não é sobre milagre, é sobre a presença dEle conosco. Glória a Deus. Você consegue adorar diante da luta? Você consegue adorar quando está sendo abandonado? Você consegue adorar quando está sendo afligido? Isto é evangelho. Jesus disse para os seus discípulos: se vocês quiserem vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que é negar a nós mesmos? É aquele dia que a gente está com vontade, irmão, de responder, sabe? Isso que só acontece comigo, né? Aqui, né? Tem os crentes aqui, graças a Deus. É tudo anjo, serafim, arcanjo, né? Aquele dia que a gente está com a vontade de responder. E Jesus diz: calma, tu é crente, rapaz. Aquele dia que a gente está com vontade de agir. E Jesus diz: calma, tu é crente, rapaz. Porque crente não anda pela sua própria justiça. Crente tem um justo juiz e poderoso, que julga de forma reta, o Deus Todo-Poderoso. Você sabia disso?
Quem pega a sua causa é Deus. Eu vou repetir de novo. Quem pega a sua causa é Deus. Tem gente que pensa que está mexendo com você, mas está tocando na menina dos olhos dele. Descansa, porque quando o justo juiz, oh glória, fica de pé para dar uma sentença, a sentença dele é reta, não tem dobra, não tem curva, é fiel, é poderosa. É por isso que a gente precisa entender que em nós deve existir mais de Deus e menos de nós. Vamos repetir isso? Mais de Deus, mais forte, igreja. Mais de Deus e menos de nós. A palavra bondade usada por Paulo aqui, ela fala sobre, primeiro, excelência moral, retidão de caráter, virtude, integridade, disposição ativa para praticar o bem, coragem para defender aquilo que é justo. A bondade não é apenas evitar fazer o mal, é agir intencionalmente para promover o que é bom diante de Deus. Porque tem gente que acha assim, escute isso, tem gente que acha que pode ser crente agente secreto. Você já viu crente agente secreto como é? Só na igreja. Mas lá onde ele trabalha, onde ele estuda, ninguém sabe. Se você der a paz do Senhor, vai ter uns 5 que convivem com ele 1 ano e vai dizer: e tu é crente, é? Por quê? Porque acha que é só se desviar do mal. Não. Irmão, quem já comeu uma comida muito boa aqui? Muito boa, levante a sua mão. Uma comida muito boa. Muito boa mesmo. Muito boa. Qual foi a primeira coisa que você quis fazer depois que comer? Repetir, Bia? Misericórdia, Bia. A primeira coisa que eu quis fazer, eu vou pegar meu exemplo, não vou pegar o de Bia. A primeira coisa que eu quis fazer foi oferecer para alguém que eu gostava, não é? Mas Bia é repetir, meu Deus. Foi oferecer para alguém que eu gostava. Quando eu como alguma coisa boa, eu fico pensando em casa, meu Deus, se fulano estivesse comendo também. Aí como é que a gente vive o Evangelho? Quem foi transformado pelo Evangelho aqui, irmãos? Quem tem uma nova vida pelo Evangelho aqui? Como é que isso consegue ficar retido em você? Como é que aqueles que experimentaram verdadeiramente Jesus não conseguem falar dele? Não conseguem transbordar ele? Oh, irmão, quem tem uma vida transformada, impactada por Jesus, não consegue ficar calado. Não consegue se inibir de apresentar a presença deste Jesus. Não consegue. Sabe por quê? Porque Jesus, quando transforma uma pessoa verdadeiramente, você para conversar com aquela pessoa, a primeira coisa que aquela pessoa vai dizer: ah, no mundo eu vivia assim. No mundo eu vivia jogado, mas num dia que Jesus teve um encontro com a minha vida, ela foi transformada. Só lhe dizer uma coisa: os ambientes não irão permanecer da mesma forma quando você chegar neles. Eu vou repetir isso de novo. Os ambientes não irão permanecer da mesma forma quando você chegar neles. Tem cobras sendo alimentadas pelo inimigo para destruir a tua vida. Tem pessoas com astúcias e traição para te paralisar. Mas o que você carrega, oh glória, é mais poderoso, é mais forte do que as trevas. Aquele que está conosco é maior do que os nossos inimigos. Você entende isso aqui essa noite, igreja?
Tem coisas que você carrega, que incomoda pessoas, mas não incomoda, não é por causa de você, é porque as trevas que estão naquela pessoa são tocadas por aquilo que você carrega de Deus, a luz que você carrega de Deus. E o inimigo não suporta isso, porque ele sabe que a partir do momento que você chega, toda treva ela é retirada. Ambientes são transformados. Sentenças de maldição são quebradas. Olhe para a sua família, querido. Olhe para a sua família, olhe para a sua casa. Quanto tempo passou vivendo maldições, desastres, destruição, desconstrução, e no dia que Jesus chegou na tua vida, Ele colocou um freio naquilo. E disse: foi daqui para trás. A partir daqui, ele vai carregar a minha presença para dentro desta casa. Tu crê nisso? Tu crê nisso? Eu não sei de onde você surgiu, eu não sei de que vínculo familiar você era, mas eu quero dizer, a partir de Jesus se tornou nova todas as coisas velhas se passaram, oh glória, e eis que tudo se fez novo. Quem vive novidade de vida aqui esta noite, levante a sua mão para os céus em nome de Jesus e receba esta palavra. A maldição para a partir de você, o vínculo de destruição encerra a partir de você. A presença de Jesus vai ser a tua maior arma nesta peleja. Ele não vai te deixar sozinho, Ele vai estar do teu lado dizendo: não para, continua, eu vou mudar gerações através de você. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, eu não quero cometer os mesmos erros que os meus pais cometeram. Pastor, eu não quero cometer os mesmos erros que meu avô cometeu. Pois bem, chame Jesus para reinar na sua família. Chame Jesus para estar sentado no trono da tua vida. E diga para Ele: o controle é teu, Jesus. O controle da minha vida é teu. O controle das minhas emoções é teu. O controle do meu casamento é teu. O controle da minha família é teu. O controle dos meus filhos é teu, Jesus. Aleluia. Aleluia. Não é só sobre nós, é sobre as gerações que estão vindo. E por que eu preciso, pastor, ser bom? Porque a bondade é uma marca do caráter de Deus. Vamos repetir isso? A bondade, mais forte, igreja, a bondade é uma marca do caráter de Deus. Toda a bondade verdadeira, não fingida, ela tem origem em Deus. Vamos ler esse texto, livro dos Salmos, Salmo 119, verso 68. Todos que trouxeram a sua Bíblia, abra a Bíblia. Abre a Bíblia. Salmo 119, verso de número 68. Olha o que o texto sagrado diz. O salmista declarando sobre Deus. Os irmãos sabem que o livro dos Salmos, na maior parte, é o homem falando com Deus. É diferente do restante da Bíblia, porque o restante da Bíblia é Deus que fala com o homem. No livro dos Salmos, essa verdade se inverte, porque é o homem falando com Deus. O teólogo Pellman, olhe para cá, o teólogo Pellman vai dizer que a linguagem dos Salmos é a linguagem da alma. É a linguagem daquilo que os salmistas estavam sentindo. Olha o que o salmista no Salmo 119,
verso 68 diz: sobre Deus, tu és bom. Vamos repetir? Tu és bom. Vamos repetir mais forte? Tu és bom e fazes o bem. E fazes o bem. Vou parar nessa parte aqui. Observe que há dois aspectos do versículo. Primeiro, Deus é bom. Vamos repetir? Deus é bom. Por que é necessário falar isso? Porque existem algumas linhas teológicas que ensinam que Deus, ele não é plenamente bom. Que há uma parte ruim, mal em Deus. É a teologia que ela pega mais os aspectos do Oriente, de Yin e Yang. Que nem toda parte que é muito boa não tem uma parte ruim. E nem toda parte muito ruim não tem uma parte boa. Eu acredito que a maioria já viu aqueles símbolos de um círculo, que tem uma parte branca com ponto preto, e embaixo tem uma parte preta com ponto branco. Só que o salmista está usando aqui no original. Ó, irmão, olhe para cá para eu ensinar um negócio à igreja. Tem gente que diz assim: não é necessário estudar o hebraico. Não é necessário. Isso é uma besteira, irmão. Isso é uma besteira. É necessário estudar o hebraico. Por quê, pastor? Porque a gente vai compreender a mente do escritor. A gente vai compreender o que o escritor quer falar com o hebraico. Não é preciso falar em hebraico para evangelizar. Porque para evangelizar, a mensagem da cruz é simples. Sim ou não? Sim ou não? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo nele, aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para entender a palavra, tem que estudar. Amém? Amém? O que é que Deus disse através de Oséias? O meu povo erra por falta de conhecimento. Então, quando o salmista diz que Deus é bom, ele está usando no hebraico que Deus é plenamente bom. Deus é completamente bom. Deus é perfeitamente bom. Não existe um ato de Deus que não revele a sua bondade. Não existe nenhuma atitude de Deus que não revele a sua bondade. Nada nas ações de Deus tem maldade. Nada nas ações de Deus tem erros. Não. Deus, ele é bom. Até os nossos processos que Deus permite acontecer vai fluir para algo maior, que a gente não está entendendo agora, mas lá na frente a gente vai dizer: glória, pois, a Deus por tudo que eu passei, porque Deus, ele é bom. Você pode repetir isso comigo? Deus é bom. É a primeira parte do verso. A segunda parte fala das ações de Deus. O que Deus faz, porque o texto diz: e fazes o bem. Isso fala das suas ações. Toda ação de Deus é para culminar no nosso bem. Todas as ações de Deus. Quer pegar um estado mais crítico de um homem? Olhe para Jó. Olhe para Jó. Primeiro, o texto sagrado diz que Jó se desviava do mal. Sabe o que é se desviar do mal, irmão? É exemplo. O mal está ali naquela cadeira. E eu vejo ele de longe. Eu mudo o caminho. Esse era Jó. Ele se desviava plenamente do mal. Ele não queria contato com o mal. Jó era um homem que cuidava dos órfãos e da viúva. E um dia o inimigo chega lá, nos céus, nas regiões celestes. Os anjos de Deus estão lá. E Deus vê o inimigo.
E quando Deus vê o inimigo, ele faz uma pergunta. E essa resposta do inimigo, olhe para cá, essa resposta do inimigo dá sentido a todo o texto do livro de Jó. A gente compreende o que acontece com Jó ali através da resposta do inimigo. Porque Deus pergunta o que a ele: de onde vens? Aí ele diz: de passear na terra e rodear por. Sabe o que o inimigo está declarando aqui? Que ele é o rei da terra. Ele está declarando isso. Porque isso é uma expressão de um rei, de um monarca. O monarca, quando queria ver que seu palácio estava tudo em ordem, ele rodeava o palácio. E ele olhava para dentro do palácio para ver se todos estavam obedecendo a voz dele. Se todos estavam obedecendo os decretos dele. Se todos estavam obedecendo à vontade dele. E quando ele via que todos estavam obedecendo à vontade dele, ele ia dormir tranquilo. Só que Deus toca na ferida do inimigo. Porque o inimigo está declarando: olha, eu vim do meu palácio, eu rodeei por ele. Aí Deus vai dizer: tu viste o meu servo Jó? Eu vou explicar. O inimigo está declarando que ele é rei da terra. E Deus está dizendo: nem todos se prostram diante de ti. Tem um lá que é um adorador a mim. Tem um lá que está resistindo à tua vontade. Tem um lá que não está se prostrando diante de ti. Tu tem visto o meu servo Jó? Aí o inimigo vai querer justificar o porquê Jó não se prostra. Aí o inimigo diz assim: também tu cercasse. E cercar ali no original é de cerca, é de muro. É como se o inimigo dissesse assim: eu não tenho acesso a ele, porque tu colocasse um muro sobre ele. E sabe qual é o muro que o inimigo está falando? Os bens de Jó. O inimigo está declarando para Deus: ele só te serve porque tu o cercasse de bem. Ô irmão, tem muita gente, escute isso. Tem muita gente que olha para a gente e diz assim: ele está servindo, ela está servindo, mas só está servindo porque Deus entregou aquilo a ela, porque Deus deu aquilo a ele. E deixa eu lhe dizer uma coisa: tem gente que está aqui, que já perdeu coisas, que já passou por processo, mas não se rendeu ao inimigo. E Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu estou dos céus vendo a tua força, a tua resistência. Tem hora que você quer parar, mas você é carregado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui essa noite, irmão. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu vou lhe dar graça, eu vou lhe dar força. Porque tem gente olhando para você e dizendo: ela não vai parar não, ele não vai parar não, ele não vai se entregar não. Mas essa cerca pode cair, porque o que importa não é a cerca, é a presença do Deus Todo-Poderoso. Só quem está aqui por causa da presença dele e para adorar a ele, abre a boca para adorar a esse Deus. Aleluia, 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 aleluia. Não é sobre carros, não é sobre casas, não é sobre vestes, não é sobre a cerca, é sobre a presença dele. A gente pode declarar como Jó declarou: nu saí do ventre, nu voltarei para lá. O que eu tinha era de Deus, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem define a tua oração, irmão? Quem define você? Quem define quem você é? Deus está permitindo o inimigo provar Jó.
Porque Deus sabia que Jó não estava firmado nas cercas. Havia algo maior e mais forte dentro de Jó, que talvez nem ele mesmo conhecesse. Porque ele vai dizer lá na frente, depois do processo: eu apenas ouvia falar, mas agora os meus olhos o veem. Há um relacionamento construído através dessa dor. Eu vou repetir de novo. Há um relacionamento com Deus sendo construído através dessa dor. Por favor, receba esta palavra de Deus. Deus está reconstruindo o relacionamento com Ele, porque Ele sabe que se você tivesse 100%, você não estaria nem aqui nessa noite. Aí Deus está dizendo: eu vou permitir as cercas serem destruídas, as cercas serem quebradas, e o que vai restar para Ele é a minha presença. O que vai restar para ela é a minha presença, e isso vai ser suficiente para ela. Isso vai ser suficiente para Ele. Escute essa palavra, é uma palavra profética. Chegarão dias que Deus irá tirar as amuletas físicas e emocionais da igreja no mundo. Que as estruturas que seguram a igreja física serão quebradas e destruídas. Porque Deus não quer uma igreja acomodada. Chegará um tempo que nós não teremos políticos nos beneficiando, mas sim nos perseguindo. Mas chegará um tempo que a igreja será cheia da presença, tomada pelo Espírito e da graça de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Levante a sua mão para os céus em nome de Jesus. Deus está te dando estrutura nessa noite. Deus está te dando graça nessa noite. Por você já teria desistido, mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: meu filho, minha filha, o processo é para gerar intimidade. O processo é para gerar comunhão. O processo é para te encher da minha presença. E o que é que eu faço, Deus? Enquanto eu estou no processo, adora, glorifica, exalta, vai cantando, porque eu já estou preparando algo novo para a tua vida. Não sei se você já percebeu. Enquanto Jó está no processo, o inimigo está lá, em todo o texto. Ele apresenta-se. Todo o texto, evangelista Rinaldo. Ele se apresenta. Só que quando Deus muda o cativeiro de Jó, você não vê mais o inimigo no cenário. Eu acho que ele olhou assim e disse: tem jeito não. É melhor eu partir para outra. Eu não sei quais investidas do inimigo na tua vida. Eu não sei quais investidas do inimigo na tua casa. Talvez o inimigo esteja atacando pessoas para te atingir. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: a tua fé
a presença a gente não deixa. Arai me camante o som do bagaço. Deus te trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: eu estou mandando socorro. Enquanto você está de pé, eu estou mandando socorro nessa noite. Enquanto você está adorando, eu estou mandando refrigério nessa noite. Não para, resiste. Resiste. E como é que eu resisto, pastor? Abra sua Bíblia. Gálatas capítulo 6. Já estou terminando. Gálatas capítulo 6, versículo 9 ao 10. A mesma palavra grega para resistir ao diabo. Paulo usa aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o... Sabe o que Paulo está dizendo? Resista. Não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Se não houvermos, escute isso, irmãos. Isso é regra do reino. Todo ato de bondade que você faz, todos, se você não desfalecer, você vai colher ele. Você vai colher. E a colheita, ela nunca é igual ao plantio. Por quê? Regra do reino. Quando a gente planta uma árvore e uma semente. Vou perguntar de novo. Quando a gente planta uma árvore ou uma semente? Uma semente. Mas quando a gente só colhe uma semente ou frutos? Frutos. O reino de Deus é assim. Quando você lança uma semente, Deus segura a semente. Está com ele. O tempo passa. A semente vai crescendo, desenvolvendo. E a colheita chega. Um dia eu estava conversando com um amigo que a gente serviu na igreja na adolescência. E ele estava prosperando muito, mas estava afastado do caminho do Senhor. E ele disse para mim: rapaz, eu nunca prosperei tanto. Na igreja era aquele tempo de prova. Eu digo: é verdade, você está prosperando. Mas sabe o que é isso? É que lá atrás tu lançasse uma semente. Quando era adolescente. A semente passou pelo teste do tempo. Tu está colhendo. O problema não é o que tu está colhendo agora, filho. O problema é o que tu está plantando agora para colher no amanhã. O problema é como vai ser o teu amanhã. A semente a gente lança, mas a gente precisa resistir. E como é que eu resisto? Ó, irmão, escute isso. Um carinho de um pastor que ama vocês. A gente vive num mundo de valores tão invertidos, que fazer o bem hoje é ser chamado às vezes de besta. Mas não é sobre você, é sobre Deus. Não faça para agradar o seu ego. Porque o seu ego, quando ouvir que alguém está lhe chamando de besta, vai querer retribuir na mesma medida. Faça para a glória de Deus. Sabe por quê? Mesmo que o mundo não reconheça, os céus sempre vai reconhecer uma atitude de bondade. Eu estou ministrando para pessoas que irão viver uma colheita de Deus.
ministrando para pessoas que vão viver colheitas de Deus. Tem coisas que você nem lembra mais que semeou, mas vai vir uma colheita de Deus. Tem coisas que você nem lembra mais que fez, mas Deus não esquece. Vai vir a colheita dele. Vai vir a colheita dele. Meu antigo patrão é crente, né? Ainda é crente. Servo de Deus. Sargento da polícia, tem uma empresa de terceirização. Um dia a gente estava vindo. E ele estava preocupado. Por quê? Porque tinha uma folha de pagamento para fazer de 30 mil reais. A folha de pagamento. E aquilo ali estava mexendo com a cabeça dele, porque o dinheiro estava todo preso na mão dos clientes. Só quem é empresário sabe como isso é difícil. E a gente vem parando assim. Aí tinha um rapaz assim, encostado num restaurante. O rapaz... A gente entrou. O almoço era 30 reais, hein? Aí Zé olhou assim, disse: rapaz, um almoço de 30 reais eu vou dar. E o Zé, tu é crente, homem, pelo amor de Deus. Não nega um almoço ao rapaz. Aí ele deu o almoço. Liberou 40 mil reais para a empresa. Acabou de liberar 40 mil. Eu disse: eu não creio em coincidência. Deus vai fazer você colher o bem que você está fazendo. Eu vou ministrar de novo. Deus vai fazer você colher o bem que você está fazendo. Tem coisas que eu como pastor não estou vendo. Tem coisas que os obreiros não estão vendo. Tem coisas que às vezes nem a tua família está vendo. Mas eu quero lhe dizer: você crê nisso nesta noite? Levante a mão para os céus em nome de Jesus. Eu quero ministrar colheitas poderosas, abundantes sobre esta igreja. Eu quero ministrar que pessoas que às vezes estão sendo criticadas, os céus está aprovando que irão viver portas abertas do que trarão alegria, descanso e paz. Assim diz o Senhor: o que eu vou entregar para a tua casa, o que eu vou entregar para a tua família, te trará paz, te trará alegria. Resiste, continua, fica firme. Eu estou preparando a colheita para a sua vida. Abra suas mãos em nome de Jesus. É um ato profético, irmão. Abra suas mãos em nome de Jesus. Deus está colocando frutos novos nas tuas mãos nessa noite. Deus está te dando estratégias espirituais, financeiras, de empreendimentos nessa noite. O teu Deus é o Deus das colheitas. O teu Deus é o Deus que segura as sementes. O teu Deus é o Deus que faz frutificar. Recebe esta palavra nessa noite. O que vem de Deus vai te trazer paz, alegria, descanso, a colheita para a tua vida hoje, aqui neste lugar. Pastor, o mercado está ruim. Pastor, a economia está ruim. Pastor, tem um governo. Não importa, irmão. Quando Deus está no negócio, até onde tentaram cavar poço e não teve água. Quando Isaac chegou, era cavando a água brotando.
Era cavando a água brotando. Sabe por quê? Não é sobre lugar, não é sobre estação, não é sobre quem está ou deixa de estar no governo, não é sobre a economia, é sobre o que Deus quer fazer, porque quem manda é Deus, quem governa é Deus, quem está sentado num alto e sublime trono é Deus. Ele muda rei, se Ele quiser, Ele tira rei, se Ele quiser, mas nós não vivemos